Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e esse é o Clica Filmes. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês alguns dos atores que tiveram o maior salário da história do cinema. Se liga aí na lista. Jim Carrey conseguiu um acordo inédito para atuar no filme Sim Senhor. Ele abriu mão do salário fixo, contanto que ele ganhasse 33% da bilheteria do filme, o que lhe rendeu 35 milhões de dólares. Isso nunca tinha acontecido na carreira do ator, ele nunca ganhou um salário como esse. E depois do filme, também não apareceu nenhum outro filme que lhe rendesse essa quantia. Esse foi um tiro único e certeiro do comediante Jim Carrey. Para atuar no filme A Origem, Leonardo DiCaprio pediu seu cachê habitual de 20 milhões de dólares. Só que na hora de acertar o contrato, ele conseguiu incluir uma pequena porcentagem nos lucros do filme. Saiu errado aqui. Só que na hora de acertar o contrato, ele conseguiu incluir uma pequena porcentagem nos lucros do filme, o que rendeu ao ator a bagatela, a bagatela de 59 milhões de dólares. O seu maior salário tinha sido até então 40 milhões de dólares por Titanic. Ainda assim, é um bom salário para um ator que vinha começando e tinha apenas 23 anos de idade. Na casa dos 60 milhões de dólares, temos um empate técnico entre três atores: Jack Nicholson, Adam Sandler e Johnny Depp. Jack Nicholson conseguiu 60 milhões de dólares por dois papéis. Primeiro em Batman, onde ele fazia o Coringa, e o segundo foi em Tratamento do Choque, que também pagou 60 milhões de dólares para Adam Sandler. Isso mesmo, os dois ganharam 60 milhões de dólares para atuar no mesmo filme. O que não foi muito bom, já que o filme não rendeu tanto. Dos 195 milhões arrecadados pelo filme, 120 milhões foram somente para pagar os dois atores. Isso não foi nada legal para os estúdios. Johnny Depp, após receber um salário modesto de 20 milhões de dólares pelo primeiro filme do Piratas do Caribe, reajustou o seu salário para o segundo filme e embolsou 60 milhões de dólares também. Queria eu receber essa quantia modesta. Minha mãe dizia estude, eu não estudei, então estava aqui. Eu também queria ser um jogador de futebol, mas houve um único motivo que não me permitiu seguir essa carreira. Qual o motivo? Eu não sabia jogar. Piada lesa. Harrison Ford não foi besta nem nada. Quando ele recebeu a ligação dizendo que queriam fazer um quarto filme da franquia Indiana Jones, ele disse logo: preparem os seus bolsos, porque o meu bolso é bem fundo. Por Indiana Jones e o Reino da Caveira, ele recebeu 65 milhões de dólares. Isso inclui um salário fixo e uma pequena participação nos lucros do filme. Menino esperto esse Harrison Ford, e pensar que em 1973 ele fez uma participação no filme Loucuras de Verão e por essa participação ele ganhou apenas 600 dólares. As coisas melhoraram bastante, não? Melhorou bastante, não foi não? De 600 dólares para 65 milhões. Dale Harrison Ford. Tom Hanks tinha um salário fixo de 10 milhões. Só que em 1994, ao ler o roteiro de Forrest Gump, o contador de história, ele percebeu o potencial do filme. Isso fez ele alterar um pouco o seu contrato. Além do salário fixo, ele pediu 10% nas participações do lucro, o que lhe rendeu 77 milhões de dólares. Valor bem acima dos 40 milhões que ele recebeu pelo resgate do soldado Ryan. A estrela mais brilhante da Marvel, Robert Downey Jr., recebeu mais de 80 milhões de dólares para fazer Vingadores: A Era de Ultron. Um tempo atrás, depois de fazer 2 filmes do Homem de Ferro e iniciando a produção do Primeiros Vingadores, ele percebeu que poderia ganhar um pouquinho a mais no seu salário. Então, além do seu salário fixo, ele pediu uma pequena participação nos lucros de Os Vingadores, fazendo com que ele recebesse 50 milhões de dólares na época, enquanto os outros atores e atrizes do filme recebiam cerca de 2 a 4 milhões de dólares. Esse Tony Stark sabe como negociar e sabe como ganhar dinheiro. Will Smith recebeu 100 milhões de dólares pelo último filme da franquia MIB, Homens de Preto.
Will Smith hoje é classificado como o ator mais bem rentável do mundo pela revista Forbes. Até 2014, 17 dos seus 21 filmes arrecadaram mais de 100 milhões de dólares. E 5 deles passaram a barreira dos 500 milhões de dólares, arrecadando num total de todos os filmes até esse ano mais de 6,6 bilhões de dólares. Aqui tem uma dica para você que é cineasta. Se você quer que seu filme estoure mundo afora, basta contratar Will Smith. Não importa se seu filme não tem um roteiro bom, se você não tem dinheiro para fazer efeitos especiais de primeira. Basta ter só a cara dele. Vocês se lembram do filme Depois da Terra, né? Aquele filme arrecadou mais de 200 milhões de dólares no mundo todo. E olhe que isso nem é um dos melhores filmes de Will Smith. O Sexto Sentido foi uma produção de 40 milhões de dólares. Acredito eu que ninguém dessa produção, nem diretor, nem roteirista, nem os próprios atores, poderia imaginar que o filme ia render mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo. Sorte para Bruce Willis, que além do seu salário habitual, ele pegou uma participação nos lucros e saiu com um bolso pesado com mais de 120 milhões de dólares. Já o pequeno Haley Joel Osment, que fazia um menino no filme, teve que se contentar com 150 mil dólares apenas. E aqui vem o primeiro lugar na nossa lista, Keanu Reeves. Hoje em dia ele não está muito na mídia, mas em 1999 ele fez um filme que revolucionou a história do cinema. Matrix trouxe todo um mundo novo para o cinema. Hoje em dia, como eu já falei no filme anterior, onde eu falo dos filmes que revolucionaram o cinema, todo filme de ação, todo personagem de filme de ação é uma cópia do Neo de Matrix. Só que não foi nesse filme que ele recebeu um salário alto. Nesse filme ele embolsou apenas 10 milhões de dólares. Só que para Matrix Reloaded ele foi um pouquinho mais esperto. Percebendo o potencial que o filme tinha, ele aumentou o salário fixo dele para 20 milhões de dólares e pediu participação nos lucros, o que lhe rendeu mais de 126 milhões de dólares. E até hoje, nenhum outro ator conseguiu bater esse recorde. Acho que Keanu Reeves até hoje deve estar gastando esse dinheiro. Ele não está fazendo mais filme na mídia. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, vocês já sabem o que fazer. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Até a próxima!